Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Nós procuramos, dentro dos nossos usos e costumes rituais, vivenciarmos e percebermos os orixás mais próximo possível da sua essência. Essência essa que para nós nos é sagrada. E entendemos que como forma de culto e fonte de conhecimento, que os orixás estão na África. E nós, dentro do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, temos um rito que adota os orixás nagôs e iorubanos como ponto focal de referência e desincretizamos dos santos católicos, porque nós entendemos que o santo católico não é o orixá. É uma decisão que a gente tomou e nós respeitamos incondicionalmente toda e outra, qualquer forma de Umbanda que é sincretizada, mas nós resolvemos irmos na essência. E da onde saiu essas orientações, da onde vieram essas intuições? Acima de tudo, do plano espiritual e de Ramatiz, que é o tutor do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Nós tentamos sempre sermos fiéis à nossa mediunidade. Nunca nos esquecemos de quando fundamos o agrupamento do nosso primeiro rito interno após as firmezas com Exu, nosso primeiro rito interno com cânticos para os orixás, a experiência que eu tive com Nanamburuque e os demais orixás, ao qual eu tive uma experiência de desdobramento consciente. Eu me vi fora do corpo, fui deslocado para fora do corpo e em desdobramento na contraparte astral, na época era uma casa de madeira, na contraparte astral do templo, daquele pequeno templo, se apresentou como se fosse um barracão e espíritos africanos, travestidos, paramentados, com todos os orixás nagôs se apresentaram, e Nanamburuque, sentado numa cadeira de espaldar alto, falou comigo e disse que o fundamento da casa teria que ser nos orixás nagôs e que eu nunca esquecesse isso, que era um compromisso que eu tinha e que nós teríamos toda a segurança seguindo este fundamento. Mas aonde isso começou? Vamos falar através da mediunidade de Ethílio Maes, que foi o médium mais cristalino e fidedigno ao pensamento de Ramatiz. Lá na missão do Espiritismo, Ramatiz fala o seguinte: entre os povos nagôs e de Angola, praticar Umbanda era curar com remédios, consultar o futuro através de conchas, usar de meios sobrenaturais, consultar os mortos, fazer encantamentos, sortilégios. Isso lá na missão do Espiritismo, capítulo sobre Umbanda. O que o Ramatiz está querendo dizer aqui é que antes da Umbanda surgir no Brasil, entre os nagôs e angolas, os povos nagôs e angolas, bantos e iorubanos já praticavam um sistema de cura e de consultas que utilizavam a Umbanda, como se fosse a Umbanda, um sistema, uma prática ritualística já de Umbanda naquela época, antes do advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas aqui no Brasil em 1908, com o processo de anunciação da Umbanda. Apesar de louvável, continua na missão do Espiritismo, o capítulo sobre Umbanda. Apesar de louvável empenho dos umbandistas em atribuir a sua origem a fontes iniciáticas do Egito, Caldeia ou Índia, o certo é que a doutrina de Umbanda atualmente praticada no Brasil deriva fundamentalmente do culto religioso da velha África, frutos do folclore, dos provérbios e lendas, canções e tradições do africano. Mais adiante, Magia de Redenção diz o seguinte: os babalaôs autênticos africanos que manejavam facilmente as forças sobrenaturais foram substituídos por sucessores incipientes, ou seja, na continuidade da Umbanda foi se perdendo
essa força magística dos babalaôs. Eu quero interpretar isso aqui e dizer o quanto nós estamos alinhados com esta origem, com esta fonte. Quem são os babalaôs? Babalaôs são os antigos sacerdotes de Ifá, da sabedoria de Ifá. Vamos falar um pouquinho da teogonia dos orixás, né? Nós temos Olodumare, Deus único, então uma religião monoteísta, e nós temos abaixo de Olodumare Orumilá, que seria o Deus da adivinhação, o Deus que lê os destinos, que junto com Exu no jogo, e os orixás. Sendo que os babalaôs eram aqueles sacerdotes iniciados, os mais antigos, que eles faziam a leitura, eles tinham essa tradição da arte divinatória, de jogar o Oponifá ou o Opeleifá, que nós não vamos detalhar agora o sistema de jogo, fugiria a nossa intenção e a nossa prática, porque nós não temos jogo divinatório no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, embora tentemos seguir, beber nessa fonte de autoconhecimento, para que objetiva nós formarmos o homem, o ser humano, o espírito, formar um caráter melhor para a nossa vida em sociedade, para a nossa vida na comunidade, para nós sermos mais felizes, cidadãos mais plenos espiritualmente falando. Os babalaôs não dirigiam, não eram sacerdotes do culto aos orixás, eles faziam a leitura da sabedoria de Ifá através do jogo divinatório, e em cima deste jogo saíam todos os preceitos, né, de cura de ervas e de atendimentos ou oferendas que propiciatórias teriam que ser feitas aos orixás. Mas quem realizava o culto aos orixás eram os antigos babalorixás, e no Brasil, depois, né, esse conhecimento vindo para cá, também as ialorixás, né? Voltando aqui a esse texto, o que se quis dizer aqui no texto com provérbios, lendas, canções e tradições do africano? Provérbios são as parábolas, os itãs da sabedoria de Ifá, e a lenda são as lendas dos orixás, tanto dos orixás ancestrais divinizados, como a essência do conhecimento simbólico dessas forças da natureza, e dessas forças que para nós são sagradas, porque aspectos diferenciados do grande diferenciado que é o Lorum, que é o Olodumare, que é Deus. Então, nós do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, seguindo a orientação do seu tutor, que é o Espírito Ramatiz, tentamos beber nesta fonte de autoconhecimento, que vai bater lá em Orumilá, na sabedoria de Ifá, vai bater nos antigos babalaôs da África e no panteão dos orixás e da religião sagrada dos orixás, que tem um Deus único, que é o Olodumare. Independentemente de denominação de orixá ou de culto ao orixá, a sabedoria de Ifá, ela nos ensina, acima de tudo, que nós temos que cultuar um bom caráter, cultuar a Deus no objetivo de um bom caráter, né? Que a ideia desse conhecimento é nós irmos nos transformando para sermos homens, mulheres, espíritos com caráter melhor. Mas, se nós estamos afirmando que, através do que a Ramatiz nos ensina, que a gente vem aprendendo ao longo de todos esses anos com os amigos espirituais, que a essência da origem da Umbanda africana, alguém poderia perguntar, mas por que então um caboclo um caboclo fundou a Umbanda no Brasil, que foi o caboclo das 7 Encruzilhadas? Veja bem, os africanos, quando aqui chegaram, tanto o Nagô e muito mais o Angola, os Bantus, reconheceram que nesta terra, quando aqui pisaram, tinha um ancestral, tinha um orixá daqui do Brasil, que era o caboclo, que era o índio que aqui estava. Então, nada mais natural que o plano espiritual, quando arquitetou, quando elaborou, planejou o movimento de Umbanda no Brasil, para
convergir todo esse conhecimento que desagou da África, mais o conhecimento xamânico, da pagelança, do catolicismo, do espiritismo e outras vertentes de conhecimento que convergem para a Umbanda, que forma essa grande teia de conhecimento universal que objetiva tornar o homem, ser humano, espiritualmente melhor, foi muito inteligente, dando a oportunidade para que o caboclo, o orixá brasileiro, através do caboclo da sétima encruzilhada, esse arquétipo, esse ancestral nosso divinizado, que aqui estava e que o africano fez essa leitura e reconheceu o índio como o orixá desta terra, nada mais natural e perspicaz do que permitir que a anunciação fosse feita por um caboclo originário daqui da terra. E logo na sequência, Pai Antônio, que foi um preto velho, ou seja, um africano já abrasileirado, já tendo o ponto de cultura com o Evangelho de Jesus. Independente de fonte de autoconhecimento, nós entendemos que o Evangelho é a base e se harmoniza com todos os demais fontes de autoconhecimento, seja a cabala, teosofia, o espiritismo cristão, a essência do Kardec, as obras da codificação, tarô, outras formas de autoconhecimento que existem à nossa disposição, como as outras religiões, elas são perfeitamente acomodadas dentro do ensinamento de Jesus, do Evangelho, que acima de tudo nos serve como âncora para levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão mancos, aqueles que estão cegos, manetas e precisam se levantar, se libertando da prisão de si mesmo e darem os passos na busca do autoconhecimento e da iluminação, da clareza interior, da claridade interior, para que o seu Cristo interno vibre, se ilumine. E nós entendemos que a sabedoria de Fá, o panteão, a cosmogonia Nagô dos orixás, com Olodumare, o Deus único, o Urumilá, e todo o conhecimento que a sabedoria de Fá nos traz nos seus provérbios, que são os itãs, nas suas parábolas, e nos odus, que são os destinos, a leitura dos destinos, nos serve para nós compreendermos esses conhecimentos milenares e nos tornarmos cidadãos melhores. Isto passa distante da arte divinatória sublime dos antigos babalaôs africanos, que nós entendemos que nós não temos condição nesta encarnação de desenvolvermos essa arte, e nem é o nosso objetivo. Nosso objetivo é exercitar a mediunidade e, dentro da Umbanda, associando-a ao altruísmo, à caridade, ao auxílio próximo. Esperamos ter contribuído de alguma forma, explicando, compartilhando com os nossos amigos aquilo que nós estamos vivenciando dentro do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que tem os orixás Nagô e Yorubanos e a sabedoria de Fá como ponto de referência da essência e da origem africana da Umbanda. Nosso saravá fraterno, nosso muito obrigado, axé, até a próxima oportunidade, que assim seja.